Porque a partir de uma pesquisa realizada com empresas brasileiras, ficou constatado que a maioria delas falham na implementação das estratégias. Ficou constatado que 90% das empresas falham na implementação da estratégia segundo algumas barreiras. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre essas barreiras. Primeira barreira é a barreira de visão. Ficou constatado que só 5% do nível operacional compreendem as estratégias da empresa. Que falha é essa? Essa é uma falha que nós, como gestores, precisamos tomar muito cuidado e também olhar para dentro das nossas organizações e ver até que ponto nós estamos falhando nesse momento do planejamento e da estratégia. É o seguinte, quando eu falo que só 5% do nível operacional compreende a estratégia, é aquele negócio, quando você chega na empresa e pergunta assim, aqui, me conta aqui, por que você embala o produto desse jeito? Por que você atende o cliente desta forma? Por que você executa essa atividade exatamente desse jeito? A resposta é a seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ora, esse é o tipo de colaborador que efetivamente não entende o porquê que ele tem que fazer daquele jeito, ou qual a importância dele fazer daquele jeito, tendo em vista toda a estratégia da empresa. E nesse caso, tem uma situação muito bacana que ocorreu numa empresa norte-americana, em que a missão dessa empresa é fazer as pessoas felizes. Alguém sabe que empresa que tem a missão fazer as pessoas felizes? Se alguém está pensando na Heineken, podia até ser, mas não é não. Alguém sabe que empresa é essa? Se alguém souber, fala aí para mim. Não faço a mínima ideia. Não? Alguém sabe que empresa que a missão dela é fazer as pessoas felizes? Então vou falar para vocês. É a Disney. E tem um caso, vou até dar uma paradinha aqui para eu contar esse caso, dar uma paradinha aqui no compartilhamento. Deixa eu voltar aqui a cena de novo para mim. Ó, aí eu quero contar esse caso olhando para vocês, que é o seguinte. Tá um dia na Disney, o pai com a criança. O pai de mão dada com a criança, passeando no parque da Disney. O pai olha um brinquedo que estava começando a abrir e formar a filha, e ele queria levar a filha lá. E aí, é claro, ele, de mão dada com a criança, sai, né, andando mais depressa, puxando a criança estava com um Mickey de pelúcia tiracolo, o Mickey cai do braço da criança, vem um carrinho do parque e passa por cima do Mickey. Estraçalha o Mickey. E aí a criança desaba a chorar. Nisso vem passando um colaborador do parque, viu a cena, se aproximou da família e recolheu ali o Mickey todo estraçalhado e falou, não chora, não chora, eu vi que seu pai queria te levar naquele brinquedo, toma um passe VIP para aquele brinquedo, pode ir lá, sem entrar em fila, e pedir ao pai, me dá um endereço onde vocês estão, que eu vou fazer a devolução desse Mickey para vocês. E aí, à noite, a família estava no hotel e bate a porta. Quem era? O Mickey de verdade para fazer a entrega do Mickey de pelúcia. A minha pergunta agora é a seguinte. Aonde nos procedimentos operacionais padrão do parque estava escrito que numa situação dessa era dessa forma que o colaborador deveria fazer? Em lugar nenhum estava escrito. A única coisa que esse colaborador sabia era que a missão da empresa onde ele trabalhava era fazer as pessoas felizes e que não poderia ter uma criança chorando no meio do parque. Gente, isso é que faz a diferença. Diga, Vitória. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Então, achei muito legal o que você trouxe aqui, né? Isso porque eu já trabalhei na Disney, eu trabalhei no 3 meses, né? Aham. Lá em Orlando, naquele trabalho de férias.
Legal. E é muito legal porque eles realmente incentivam a gente a fazer o que eles chamam de magical moments, né? Que é o Isso. que como você deu o exemplo. E, por exemplo, a gente não ganha, né, remuneração extra por isso, mas de uma forma geral a gente já sabe que a companhia espera isso, que a companhia está disposta a entregar isso, né, para os clientes. Mas também quando os nossos chefes veem que a gente fez um medical moment, eles também reconhecem isso, sabe? Não de uma forma monetária, mas no fim do dia sempre tem reuniões. Então eles, poxa, que legal, hoje a vitória da nossa equipe fez um medical moment. Então é muito bacana, porque além de tudo a gente se sente reconhecido também como colaborador. Só queria trazer esse lado aí que, nossa, eu Excelente, sinto muita Vitória. saudade. Adorei esse trabalho de férias da Disney. Legal. É exatamente isso, gente. Olha, quando o colaborador entende o que é a missão, visão, objetivos, políticas da empresa, e ele trabalha efetivamente sabendo que o que ele está fazendo no dia a dia, o jeito que ele embala o produto, o jeito que ele atende o cliente, se ele entende o porquê disso, isso faz toda a diferença. Então, esta é a primeira grande falha na implementação da estratégia. Bom, mas vamos prosseguir aqui, ó. Prosseguindo, a gente agora vai mostrar o seguinte. A segunda falha é essa aqui, ó. Pessoas. Ficou constatado também que só 25% do nível gerencial possui incentivos vinculados ao alcance da estratégia. Ora, se a gente faz um planejamento estratégico, desdobra isso em objetivos em que cada departamento, áreas, filiais tem que entregar resultados, metas. Se a gente desdobra isso depois no orçamento, onde você vai quantificar os recursos necessários para entregar esses objetivos. E depois, ao final, na hora que os gestores entregam tudo, você não vai dar nenhum incentivo por aquilo, por todo o esforço que foi feito, pelo cumprimento da meta, tudo claro que precisa ter, e essa também é uma das falhas que essa pesquisa constatou. A terceira falha, que é a falha de recursos, ficou constatado que 78% das empresas não vinculam o orçamento à estratégia. O que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso, quando eu mostrei para vocês os 3 instrumentos do planejamento empresarial, que o primeiro instrumento é o planejamento estratégico, que é desdobrado no orçamento e que depois é controlado para fazer o feedback estratégico. Ora, e essa falha é uma falha muito comum de acontecer, tanto é que 78% das empresas ficou constatado isso, que é o seguinte, quando se faz o planejamento estratégico, quem está lá em cima desenvolvendo o planejamento estratégico é o CEO da empresa, são os diretores da empresa, é o grande escalão da empresa. Eles estão ali no comitê de planejamento estratégico desenvolvendo a estratégia da empresa para os próximos 5 anos. Quando vem nessa passagem da estratégia para o orçamento, quem é responsável por preparar o orçamento é a controladoria da empresa. E aí, normalmente, a controladoria da empresa foca no operacional, desconectado da estratégia da empresa. Ele vai lá e quantifica quanto que eu vou vender, o que eu preciso de custos e despesas para atingir esse objetivo, essa meta de venda, mas esquece que lá no meu planejamento estratégico, na minha matriz SWOT, tinha ações estratégicas específicas para esse ano orçamento. E essas ações estratégicas específicas para esse ano orçamento, que está lá na minha matriz SWOT, eu preciso olhar que ação estratégica é essa, trazer, estimar o recurso necessário para executar essa ação e ir lá dentro do orçamento daquele departamento que ficará responsável por executar essa ação e carimbar essa verba. Porque quando a gente faz isso, a gente faz aquele alinhamento estratégico, sai da estratégia e chega ali na parte de operacionalizar a estratégia. E é através da gente carimbar essa verba dentro de cada departamento, demonstrando
para aquele departamento, que aquela verba é exclusiva para aquela ação estratégica, aí sim, aí você está vinculando o orçamento à estratégia e está garantindo o alcance dos resultados estratégicos. Então, esse alinhamento desses 3 elementos do planejamento empresarial, que é o planejamento estratégico desdobrado no orçamento e que tem que ser controlado para fazer o feedback estratégico, é fundamental. E, por fim, né, a última falha é a falha de gestão, onde ficou constatado também que só 32% das empresas possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle. Gente, eu costumo dizer o seguinte: se você coloca uma meta, se você coloca um objetivo para um departamento e depois esse departamento observa que esse objetivo, se alcançado ou não alcançado, ninguém está conferindo, confrontando, avaliando, ninguém vai dar, né, credibilidade a esse planejamento. Então, os mecanismos de monitoramento e controle são fundamentais. A gente costuma, inclusive nas disciplinas mais técnicas de orçamento, a gente costuma, inclusive, incentivar os gestores a trabalhar com os quadros de gestão à vista, demonstrando nesses quadros ali gráficos, orçado versus realizado, mostrando se o departamento está efetivamente atingindo os objetivos e só gastando aquilo que estava no orçamento. Então, isso é fundamental. Mecanismos eficazes de monitoramento e controle também é fundamental para a gente conseguir esse alinhamento estratégico. Bom,